Gênesis, capítulo de número 26. Aleluia, Jesus. Gênesis, capítulo de número 26. Grande é o teu nome. Depois da palavra, os jovens vão louvar Jesus. Capítulo de número 26. Soberano. O Senhor colocou uma palavra no meu coração. O tema da mensagem nesta noite está baseado aqui no capítulo de número 26. Como Isaac lida com entulhadores de poços. Então nós vamos meditar um pouquinho, aprendendo com a vida de Isaac, como lidar com entulhadores de poços. A partir do versículo de número 12, diz assim: E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Deu-se um varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vaca, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou poços de água que cavavam nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de água viva, e porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Até aqui. Amém, meus irmãos? Depois eu vou ler mais um versículo com os irmãos. Pode se sentar, fica à vontade, em nome de Jesus. Como eu disse para os irmãos, esses dias meditando, na verdade, falando até hoje, mas o Senhor já vinha falando comigo, em alguns dias ali no trabalho, meditando na palavra de Deus, e esse texto falou muito forte ao meu coração. Já preguei algumas vezes, dentro de uma outra visão, de uma outra direção, mas o Espírito Santo de Deus, ele colocou algo no meu coração a respeito desse grupo de pessoas que estavam entulhando os poços, como que se houvesse dois tipos de pessoa no mundo: os que cavam poços e os que entulham poços, como se nós deveríamos aqui pensar um pouquinho em quem nós iremos ser nessa história desse texto. Seremos os cavadores de poços, ou seremos aqueles que vão entulhar os poços daqueles que estão cavando? Então nós estamos aqui diante de um texto de uma grande crise, O versículo começa a descrever, no versículo de número 1, que havia uma fome na terra, além da primeira fome de Abraão, Por isso Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Então tudo inicia aqui, esse texto, diante de uma crise, de um momento de dificuldade, de fome, de sede. E sendo assim, Isaque toma a decisão de sair do lugar onde ele estava e procurar um lugar
aonde ele pudesse aí passar por essa. E então ele se instala nesse lugar chamado Gerar. O seu pensamento, a sua intenção era descer para o Egito. Porém, no meio dessa caminhada, dessa trajetória, Deus aparece a ele e diz para que ele não descesse para o Egito, mas ficasse na cidade que Deus iria lhe mostrar. E Deus então o estabelece nessa terra. A Bíblia diz aqui, irmãos, que prosperar a vida de Isaac no meio da crise. No meio de uma situação complicada, ele está ali em Gerar e começa a plantar, ele semeia, e a Bíblia diz que ele planta e Deus faz com que aquilo viesse se multiplicar 100 vezes mais. E aí a Bíblia vai nos dizer que diante disso, os filisteus eles não alegraram de ver aquela situação. E aí nós iremos ver aqui que eles então vão querer aí entulhar os poços de Isaac. E então vamos ver aqui algumas características desses filisteus que são entulhadores de poços. Observe que pessoas entulhadoras de poços, dentro desse texto, terão essas características. A primeira característica de um entulhador de poço é uma pessoa como esses filisteus. Ele não suporta o sucesso de outra pessoa. A Bíblia vai dizer assim, observe aí por favor, versículo de número 16, Gênesis 26, 16. Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. A primeira característica que nós vamos encontrar desses entulhadores de poços aqui são pessoas que não aceitam pessoas que estão à sua volta, ao seu redor, ter mais sucesso do que eles, se destacar mais do que eles, plantar e colher mais do que eles. A primeira característica de entulhadores de poços são pessoas que não suportam o sucesso de outras pessoas. É o tipo de pessoa que, por ver aquela pessoa crescendo, por ver aquela pessoa sendo abençoada, vendo aquela pessoa conquistar, ela se torna até inimiga dessa pessoa, a ponto de alguma maneira aí não desejar que essa pessoa tenha sucesso. Por quê? Porque ela se sente menosprezada, diminuída, inferior por causa do sucesso da outra pessoa. Então aqui nós veremos que pessoas que são entulhadoras de poços são pessoas que não suportam aí o sucesso de outros. Diz que é muito fácil você chorar com quem chora, mas é muito difícil você se alegrar com quem se alegra. Se alegrar com quem se alegra é uma virtude de poucos. Que nós possamos, como nesta noite aqui eu já disse, assim, o irmão, a irmã conquistaram aí uma benção, compraram uma casa, aí toda igreja, glória a Deus, Deus é fiel. É assim, não é aquele tipo de pessoa que enquanto você está contando testemunho, então ele olha e diz: por que ele não eu? Tinha que ser eu. Ele não suporta. Se a pessoa, falando de bens materiais, compra um carro novo, e nós vivenciamos, eu e minha esposa, uma situação dessa, ainda que feliz. A pessoa nos chamou e disse: irmão, eu queria falar com o irmão. E eu meio fechado com essa pessoa, eu disse: pode falar. Já havíamos quase tido um atrito diante de uma situação, e nesse dia eu estava sozinho em casa com meu filho, e essa pessoa foi lá me chamar. E eu desci já um pouco até com o espírito armado. Eu disse: o que essa mulher quer? E quando eu cheguei lá, ela começou a conversar comigo, e ela disse que queria pedir perdão. E aí eu pensei, nós havíamos tomado uma multa, eu e minha esposa, eu pensei, com toda certeza foi ela. Eu já estava pensando. E ela disse assim: irmão, eu vim pedir perdão, porque entrou um sentimento no meu coração.
contra a vida dos irmãos. Você acredita, irmão? Comecei a ver os irmãos trabalhando, fazendo, Deus abençoando. Entrou esse sentimento no meu coração. Eu disse a minha irmã, vamos orar, misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Então isso não é coisa que está somente dentro da Bíblia. Eu estou falando de uma serva de Deus. Coisa que às vezes pode acontecer com você, comigo. Às vezes a gente olha distante, mas às vezes isso está pairando dentro do nosso coração. O sentimento de você olhar e você ver Isaac prosperando e você dizer, aparta daqui, sai daqui. Mas por quê? Porque Deus está te fazendo mais poderoso do que eu. Você está obtendo mais sucesso do que eu. Você está conquistando mais do que eu. Que nesta noite nós venhamos pedir misericórdia para que não sejamos entulhadores de poços. Amém. Aleluia. Quem entende? Glória a Deus. Observe a segunda característica. Se no primeiro eu disse que não suporta o sucesso, no versículo de número 14, nós veremos a segunda característica de pessoas que são entulhadoras de poços, irmãos. Versículo de número 14 diz assim: ele tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Os filisteus ficaram com inveja. Quando a bênção de Deus vem sobre a vida de uma pessoa, irmão, você pode esperar que essa pessoa ela vai se destacar. Pode ser que ela esteja vivendo no meio de uma grande pandemia, de uma grande crise, mas se a mão do Senhor estendida está, Aleluia. quem pôs Aleluia. vagar? Glória a Deus. Só que eles vendo que os animais começaram a se multiplicar, as coisas começaram a acontecer, eles ficaram com inveja. Eles ficaram olhando as plantações que num tempo de crise, ao invés de estar vivendo uma sequidão tremenda, o camarada está conseguindo colher onde ninguém conseguia colher. Ele planta e ele colhe diferente de nós. Ficaram invejados com aquilo. E observe que Salomão, em Provérbios 27:4, ele diz que cruel é o furor e impetuosa é a ira. Ele diz que a ira é algo tremenda, como uma grande enxurrada, uma tempestade impetuosa, aquela subida do rio, do mar, de transbordar, que leva a pessoa às vezes a fazer loucura por causa de alguns minutos, como Moisés, que matou por causa da ira, dominado pela ira. Mas aí ele vai dizer assim, mas quem parará perante a inveja? Ele diz, a ira ela é destruidora. Uma pessoa irada, ela perde a cabeça e depois ela pode até se arrepender. Ela é tomada por uma cólera inexplicável. Ele diz, a ira é ferrenha, é destruidora. Só que ele diz assim, mas quem conseguirá parar diante de um invejoso? Observe o que o Champlin, ele diz no seu comentário. Ele diz que pior e mais devastador que a ira é a inveja. E eu acho interessante que muitos que trabalham na área da psicologia, eles dizem que diferente de todos os outros pecados, a ira é o único dos pecados capitais, intitulado aí como os 7 pecados capitais, que ele não dá para se ver. Porque diz que a gula, ela é visível. A ira também é visível. A lascívia também é visível. Todos eles, de alguma maneira, têm alguma manifestação em que ela consegue ser notada. Mas ele diz que a inveja é o único que nós não conseguimos identificar. Você não consegue ver uma pessoa invejosa. Notar uma pessoa invejosa. Isso é algo terrível, porque uma vez os irmãos sabem que eu escrevi algo sobre inveja, fazendo uma pesquisa. Nessa pesquisa dizem que 90% das pessoas entrevistadas tinham ou achavam
que eram vítimas de inveja. Mas 90% das pessoas dizia que não invejava. Você já imaginou? Como é que pode? Existe então as pessoas que se acham invejadas, mas não existem os invejosos? É uma coisa completamente aí contraditória. E eu acho que a inveja ela é terrível, irmão, porque diferente de você ver a cobiça, porque a cobiça é querer o que o outro tem, a inveja é completamente diferente, é não querer que o outro tenha. Ou seja, a pessoa ela pode ter uma boa casa, ela pode ter um bom carro, ela tem um casamento estabilizado e abençoado, mas quando ela olha para a vida do outro, ela não tem. A invejoso é assim. Os filisteus pode ser que eles estavam na terra de Gerar, e se Isaac para ali foi, é porque de alguma maneira aquela terra poderia ser melhor para suportar a crise. Mas a Bíblia vai dizer que eles invejaram. E invejar é você não querer que a outra pessoa tenha. Entulhadores de poços são pessoas invejosas. Não deseja que a pessoa tenha, ainda que ela tenha. Ela não consegue se alegrar com a vitória do outro, a ponto de querer que o outro não venha ter. Eu quero ter, eu quero possuir, eu quero crescer, mas eu não desejo que o outro cresça. Observe aí no versículo de número 15, que os invejosos aqui, ou possos, tem mais uma característica, que é tentar, exatamente ligado, com a inveja, destruir então o sucesso. O que eles vão fazer, irmão? Versículo de número 15, diz assim: e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entraram e encheram de terra. Então Isaac vai para lá, dentro da Bíblia você sabe que o poço naquele dia é muito diferente dos nossos dias. Uma pessoa que possuía um poço com água viva, a água viva era que se achava da onde jorrava essa nascente, era algo tremendo, extraordinário. Uma pessoa que está possuindo, ter um poço já era algo extraordinário, caro, E esses poços eram colocados o nome da pessoa, porque ela passava então de geração a geração. O poço de Jacó, lembra? Você é maior que Jacó. Jacó era do poço, ele deixou uma herdade para nós, uma herança. Esse poço jorra água viva. E aí nós vamos ver um grande significado, é uma riqueza, é uma bênção, é algo na vida da pessoa extraordinário. E Isaac foi, desentulhou os poços que eram do seu pai, do tempo do seu pai, que dentro então da lei era dele. Só que o que eles vão fazer, irmãos? Eles entulharam. Alguns dizem que enquanto Isaac dorme, os filisteus vão jogando entulho dentro dos poços. Por quê? Porque esse é o trabalhar do entulhador de poço. É tentar de alguma maneira, enquanto você está trabalhando, fazendo alguma coisa, ele está tentando minar a sua vida. Ele está tentando te destruir. Que nesta noite nós que aqui estamos não sejamos entulhadores de poços. Amém. São pessoas que estão maquinando por detrás. São pessoas que estão tentando destruir, denegrir, estão tentando arruinar com a vida da outra pessoa, tentando eliminar esse sucesso da pessoa para que ela não tenha, para que ela não consiga. Enquanto a pessoa está aqui projetando, dormindo na cama e sonhando, a outra está maquinando o que fazer para que aquela pessoa não consiga chegar nesse objetivo, entulhadores de poços. Só que, observe que o pastor Rick Warren, ele é o escritor daquele best-seller, daquele livro Uma Vida com Propósito. Ele escreve assim: pessoas fracassadas odeiam o sucesso dos outros. Ou seja, entulhadores de poços são pessoas que sentem-se fracassadas e o sucesso de outros
acabam trazendo grande insatisfação a ponto dessas pessoas não viver para o propósito de crescer, mas sim de diminuir a outra pessoa, de destruir a outra pessoa. São pessoas que não querem edificar a sua própria vida, elas querem desestabilizar e destruir a vida do outro. Que Deus nos ajude nesta noite, igreja, amém? Quem está ouvindo a palavra? Agora observe como que Isaac lida com essas investidas, como que Isaac lidar com os entulhadores de poços, e como nós também temos que lidar. No versículo de número 16 e 17, a primeira lição que nós aprendemos como lidar com entulhadores de poços. Se você notificou, se você observou, e se você conseguiu com discernimento do Espírito Santo identificar um entulhador de poço na sua vida, faça como Isaac vai fazer. Olha o versículo 16, primeira lição, diz assim: disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tem te feito do que nós. Olha o versículo 17 agora. Então Isaac foi-se dali. Isaac foi-se. Observe que Isaac sabe no que investir. Isaac, ele tem uma sabedoria que ele diz assim: peraí, a pessoa está dizendo sai daqui, e ele não vai querer investir em uma coisa que ele sabe que não deve. Ele sabe aonde ele não deve investir, e ele sabe aonde ele deve investir. Ele não está ficar onde o Abimeleque está falando: sai daqui, eu não te quero aqui, eu não te desejo aqui, aqui você está sobrando. E o que o Isaac faz? Ele não é aquele tipo de pessoa que diz: não, mas eu vou ficar aqui, eu quero, eu insisto. Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque Isaac sabe que a bênção não está no lugar, a bênção está sobre ele. Aleluia! Então ele sabe que independente dele estar aqui ou se ele for para cá, a diferença não é aonde ele está, a diferença está na obediência a Deus e naquilo que Deus falou com ele. Então o que ele faz? Ele não insiste naquilo que não deve ser investido ou insistido. E nós precisamos entender isso. Eu li uma frase de um autor desconhecido que ele diz assim: ó, vá onde você é, onde você é tolerado. Vá onde as pessoas sentem prazer de você estar, e não aonde você é tolerado. Isaac entende isso. Já que eu não sou tolerado aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu saio daqui e eu vou para lá. Por quê? Porque para mim a importância é a obediência de ficar aonde Deus ele quer, não aonde as pessoas mandam. O que faz na minha e na sua vida, observe aqui que Isaac ele não investe em relacionamentos aqui que não edifica. Ele sai, ele aparta. É isso que nós temos que fazer. Sai de perto de entulhador de poço, irmão. Não. Se você está vendo que entulhador de poço, você chegou. É aquele tipo de pessoa que sempre está com o nome de alguém, que sempre está falando de alguém, que sempre está levando, ou aqueles rabecando, sabe? Só traz defunto, só busca defunto, só morte. Sai daí, faz que nem Isaac, se aparta, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados não para entulhar poços, nós fomos chamados para cavar poços, irmão. No nome do Senhor Jesus Cristo. Isaac diz: eu vou mudar, eu vou sair, tudo bem. A primeira lição: saiba no que você deve investir, no que você não deve. Sabe o momento de estar e o momento de também falar: não, está na hora de ir embora, está na hora de sair. No nome do Senhor Jesus, não invista em relacionamentos tóxicos, não invista em projeto falido, não perca o tempo com aquilo que você não deve perder. No nome do Senhor Jesus Cristo, quantas pessoas que estão reivindicando amor, que estão, meus irmãos, se humilhando. Não faça isso, no nome de Jesus. Faça como Isaac. Opa, não quer? Beleza. Sabe o que eu vou fazer, presbítero? Eu me aparto.
que eu não posso é sair da vontade de Deus. Posso é sair, quem está me entendendo? Irmão? Aleluia! Observe a segunda lição que nós aprendemos, versículo de número 18. Isaac está em um lugar, os inimigos entulham os poços e mandam ele sair. Isaac não vai ficar se lamentando. Sabe o que Isaac vai fazer? Ele sai dali e vai cavar outro poço. Essa é uma lição tremenda. Olha aí, a segunda lição. Isaac, versículo de número 18. E tomou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Isaac não para. Isaac continua, irmão, cavando. Eu estava, enquanto eu cheguei nessa parte aqui, estudando, eu via que o desejo dos filisteus, os inimigos aqui, eles queriam que Isaac parasse de cavar, que Isaac saísse dali. Só que quem direcionou Isaac foi Deus, irmão. Foi Deus. Só que o inimigo queria tirar Isaac dali. Não, peraí, vamos tirar Isaac. Isaac sai, ficando dentro da vontade de Deus, só que ele não para. Não deu certo aqui? Outro lugar. Mas uma coisa eu vou fazer, eu não vou parar. Eu não vou parar. Se você precisa entender nessa noite que os entulhadores de poços, principalmente o entulhador mor, Satanás, quer que você pare de cavar poço, irmão. Quer que você pare. Mas Isaac não é assim não. Isaac ele não desanima, Isaac ele continua. Isaac para. Observe uma palavra de um autor desconhecido, que ele diz assim, ó, o importante não é quão forte ou quão forte você bate, e sim o quanto você aguenta apanhar e continuar em frente. Aleluia. Então o importante não é o quanto você bate, mas é o quanto você suporta o inimigo. Ó, e estão descendo lenha. Sai daqui, você sai, mas você cava aqui, ó. Cava aqui, não tem problema. Teve fome lá, eu vim para cá, entulharam o poço aqui, estão batendo, estão se levantando, mas eu suporto. E lendo isso daqui, eu entrei dentro de uma terminologia da psicologia muito interessante, que é o que hoje é muito falado nos nossos dias, resiliência. E eu comecei a estudar um pouquinho esse termo, porque diz que esse termo ele é originado da física, né? Ou seja, está com a propriedade de alguns corpos que apresentam aí o poder de retornar à sua forma original. Então, por exemplo, aquelas bolas, né, de borracha que você vê de beisebol lá, que o cara pega o taco e bate. Quando você pega aquelas câmeras, né, aquelas câmeras que lenta, pega assim, bate na bola, a bola se entorta todinha, só que depois ela volta para o mesmo jeito. Aleluia. Para o mesmo lugar. Então resiliência é um termo que era usado na física. E aí, na psicologia, resiliência é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, de adaptar a mudança, de superar obstáculo, de resistir pressão e de situações adversas. Aí está escrito lá assim, ó, choque, estresse, alguns tipos de eventos traumáticos, né? Sem entrar no surto psicológico, emocional ou físico, encontram soluções estratégicas para enfrentar e suportar a adversidade. Resiliência, a pessoa está apanhando. Seguida, ela apanha, mas ela não entra em um estado aqui de surto psicológico. Ela consegue se levantar, alguém vem, puxa o tapete, ela cai, mas ela se levanta e ela continua andando. Alguém vem, tenta de alguma maneira prejudicar, ela sai meio que cambaleando, mas ela volta ao seu estado. É aquele tipo de pessoa, mas ele vai se levantando e ele continua caminhando. Quem está me entendendo, irmão? Resiliência, seja nesta noite resiliente, seja uma pessoa como Isaac, não pare de cavar, ainda que entulhem os seus poços, cave outro, mas não pare em nome de Jesus, continue no nome do Senhor Jesus. Aí eu estava estudando uma pesquisa de um americano chamado Paul Stout.
E ele é um americano, pesquisador e economista, e ele entrevistou 100 mil pessoas com o objetivo de descobrir por que algumas pessoas subiam na vida e outras não. Então ele pegou e fez uma pesquisa com um pesquisador e economista. Ele viu que existem pessoas que sobem e outros não. E o que ele descobriu? Observe. Vou ser bem didático, mas preste atenção. Você está recebendo a palavra, irmão? Olha a definição dessa pesquisa. Ele chegou à definição que mais significativo do que o QI, que é o consciente de inteligência, é muito importante, né? Que faz a diferença quem tem um QI aí excelente, elevado. Mas ele diz que algo na vida dessas pessoas era mais do que o QI. E não só isso, ele diz que mais eficaz do que o QE, que é o consciente emocional, que é aquele tipo de pessoa que lida com situações estressantes, com perseguições em sua vida e consegue ainda lidar, sejam ali, como já disse aqui, de uma maneira surtada. A pessoa surta, né? Então ela tem um controle emocional acima de outras pessoas. Então imagine, ele diz que existem algo que é mais do que a capacidade que a pessoa tem de inteligência e também de lidar com questões emocionais, que são pessoas que sabem lidar com pressão, que sabem lidar com traição, e isso se chama QA. E o que é esse QA? É exatamente esse consciente de adversidade. Ele entendeu que essas pessoas que conseguem obter sucesso na sua vida são pessoas que têm a capacidade de suportar e superar a adversidade. Mais importante do que QI, mais que é o QA, que é você saber suportar as adversidades, mesmo em meio à perseguição, a luta, os outros tampando aí o seu poço, você não para. Alguém olha e diz: mas rapaz, a gente entulha aqui, ele abre lá, a gente vai lá, entulha lá, e ele abre em outro lugar, ele não para. A gente tenta de todas as maneiras, ele é capaz. Quem está me entendendo, irmão? Esse pesquisador, ele definiu 3 grupos de profissionais. Primeiro, escaladores. Quem são? São os que procuram desafio e os que recusam ser insignificante. O segundo grupo são os que desistem, são os que odeiam risco e buscam segurança. Ele determina esse grupo como um grupo intermediário entre os escaladores e os desistentes. São pessoas que lidam com os desafios, mas vestem a camisa mais ou menos, mas se precisar fazer alguma coisa para sair dessa situação, então eles tentam. Então ele define esse tipo de pessoa como pessoa que fica seguro. E eu, pensando nisso, olhando para a vida de Isaac, eu vi que Isaac é um escalador. Ele não é um desistente, e ele não é um acampador que acampa e diz: não, eu vou ficar na minha aqui. Ele continua, irmão. Ele não para. E nós precisamos ser pessoas assim, pessoas que têm esse nível de suporte às adversidades, que não para, que não desiste, ainda que o inimigo investe de todas as maneiras. Nós não paramos, nós perseveramos. As coisas estão difíceis, mas nós perseveramos. Nós não desistimos, nós não nos acomodamos e ficamos: não, vamos ficar por aqui. Não, nós encaramos, nós somos escaladores. Pode entulhar os nossos poços, mas nós não vamos parar. Quem está me entendendo? Observe a frase de Klaus Müller. Ele diz assim: quando sopram os ventos da mudança, alguns constroem abrigos e se sentem seguros, outros constroem moinhos e ficam. Essa frase para nós aqui no nosso dia a dia: enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Olha lá, é uma oportunidade. E Isaac fez isso. Ele diz: não, peraí, você acha que eu vou ficar me lamentando diante da situação? Não, Isaac
vai se tornar poderoso, mesmo em meio a pessoas falando, levantando, caluniando, entupindo os poços, mas nós não podemos parar, nós precisamos continuar. As coisas não estão fáceis, mas nós iremos continuar. Quem está me entendendo? Só quem consegue suportar a adversidade, levante a mão e com a máscara mesmo dê um glória. Glória, adore ao Senhor nesta noite. Bendito seja o nome de Jesus. Pode ser que você não tenha um QI avançado, que você não tenha um QE avançado, mas você tem um QA que é poderoso. Pode se levantar 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não paro, porque maior é quem está comigo, maior é quem fez a promessa do quem entulha o poço, maior é aquele que manda jorrar água do que aqueles que querem entulhar meus poços. Persevera. Já estou parando. Terceiro, observe que a terceira lição que nós aprendemos do texto é que Isaac ele não perdeu tempo com o que não deveria perder. E nós acabamos nos embaraçando. Por quê? Por 2 vezes ele cava poço, por 2 vezes eles entulharam os poços. O primeiro poço, ele vai dizer aí que o nome se chamava Ezeque. Ezeque quer dizer contenda, disputa. E sabe o que eu acho tremendo? Ele é conhecido como pacificador, Isaac, homem de paz. Eles tentaram envolver ele em disputa, em contenda. E eu acho extraordinário a vida de Isaac, sabe por quê? Porque Isaac entende, repetindo o que eu já falei, que a capacidade vem de Deus e está sobre ele, não é no poço. Só que o que o inimigo ele quer? Ele quer que você seja desestabilizado de uma maneira não seja entupido, mas que a sua alma, que a sua vida seja contaminada. Porque se ele contaminar a sua alma, ele consegue parar a sua vida. Então o negócio não é com o poço. Eu vou colocar ele em contenda, eu vou meter ele em contenda. Sabe o que Isaac faz? Fica com o poço. E ele sai, não entra. Ele não perde tempo de disputa. Ele não perde tempo de ficar provando para quem não precisa. Irmão, e quem não precisa ficar provando nada para ninguém. Irmão, não precisa. Não, eu vou provar que eu sou. Que isso, irmão? Faz que nem Isaac, que é o poço, fica com o poço, porque o segredo não está no poço, seus povos, está na obediência a Deus. A bênção está sobre a minha vida, e ele vai para lá. Aí o inimigo não conseguimos na contenda. O que nós vamos fazer então? Vamos lançar a inimizade. Isaac tinha amigos, aí o diabo vem, os filisteus vêm e coloca um monte de inimizade. E aquela pessoa que Isaac, bom dia, paz. Agora olha para Isaac e vira as costas. Você já viu aquelas pessoas que às vezes você, só de olhar, você fala, nossa, o irmão está estranho comigo, você nem sabe. Mas o entulhador de poço, aí você chega, a pessoa está toda amarga. Você fala, nossa, e quantas vezes não acontece isso, irmão? Pessoas que acabam sendo entulhadas por outros e gera inimizade. E eles tentaram fazer isso, mas mesmo tentando causar inimizade, Isaac não perde tempo não. Se não quer, bola para frente. Vamos remar. Quem está me entendendo? 21 diz que o nome era Sitna, quer dizer inimizade, tormento. O inimigo quer nos colocar em contenda, irmão. O inimigo quer gerar inimizade. Porque se ele conseguir fazer isso na sua vida, lembrando a comunhão que nós temos com Deus, o inimigo quer nos colocar em confusão, o inimigo quer nos colocar em briga, o inimigo quer causar inimizade. Mas Isaac sai na paz. Estão tentando brigar. Não tem um ditado aí fora que quando um não quer, 2 não brigam. Alguém vem Isaac, vem Isaac, não. Alguém poderia dizer, mas você é covarde, rapaz. Mas você vai arregar? Isso é ruim, né? Principalmente para sanguíneo, hein? Cospe aqui.
pega, cuspe. Era assim, né? Quando era moleque, não sei se com vocês era assim, não sou tão velho não, irmão. Mas na escola, um ficava empurrando o outro, aí queria brigar e vinha um infeliz, um entulhador de poço, velho. Colocava a mão e falava, quem é homem, cuspe. Aí sempre tinha um homem, irmão. Aí o homem cospe, tuf, aí o cara tira a mão, aí puf, mano. Aí o cara, cuspiu em você, vai deixar. Aí pronto, aí fechava o pau. Inimizade causadora, o diabo faz isso. Coloca a mão e diz, cospe, cospe. Só que aí Jesus faz diferente, né? Aleluia. Ele diz, dê a outra face. Aí, irmão, você crê que não é fácil não, tem que ser crente e ser cheio do Espírito Santo, porque senão a gente não suporta. Quem está me entendendo nesta noite, aleluia, que Deus nos ajude nesta noite a não cair em contexto nem inimizade. Isaac não perde o foco, e aí sabe o que acontece? Aí ele abre um outro poço, e agora fora do território deles. E a Bíblia diz que eles cavaram outro poço. Aí a Bíblia diz que eles acharam água viva. Aleluia. E os inimigos pararam. Aí ele coloca o nome de Reobote, que quer dizer lugares amplos, espaçoso. Observe que antes de você chegar a Reobote, nós passamos pelo Ezequiel. Nós conseguirmos lidar com a contenda e nem no laço da inimizade, a gente chega em lugares altos, espaçoso, lugar de honra. Aí alguém olha e diz, rapaz, como ele chegou aí? Ah, ele suportou muita coisa, irmão, ele teve muita sabedoria, ele não perdeu tempo com quem não deveria perder, ele bloqueou muita gente, irmão. Sabe pra quê? Pra não ficar dando ouvido a cachorro que fica latindo. Você já viu aquelas pessoas que passam no portão e o cachorro e ele quer discutir com o cachorro? Que Deus nesta noite nos dê sabedoria. Você não foi chamado a discutir com o cachorro, continua caminhando, irmão. Mas não falou, você viu o que falaram? Irmão, tem uma frase aí que sempre coloco por aí, né? Diz assim, assim falaram de mim para você nas minhas costas, é que a pessoa estava, né, muito à vontade diante de você. Não é verdade? Então se você me falaram isso, eu vou ficar quieto. Eu não quero nem saber. Eu quero saber, irmão, das bênçãos de Deus. Conta a bênção, conta a bênção. Eu quero saber de milagre, eu quero saber de vitória. Quem está me entendendo, irmão? Quem recebe essa simples palavra nesta noite? Quarta coisa, e eu finalizo agora. 5 minutinhos, Dani. Quinto, Isaac perdoou. Agora eu vou falar de uma coisa que é muito fácil pregar, é muito fácil escrever, mas viver não é fácil não. Só que é algo em que muita gente está se perdendo. E Isaac nos ensina sobre o perdão. Olha o versículo de número 26. Diz assim: e Abimeleque veio a Gerar. Por que ele veio? Porque ele viu que o Isaac estava, olha, irmão, o Isaac está prosperando, tentando de tudo. Viu que não podia contra? O que nós vamos fazer? Vamos ficar a favor, vamos ficar na paz, porque o camarada é filho dele. Aí o que eles vão fazer? Eles vão até Isaac. Quando eles chegaram, aí a Bíblia diz assim, ó: e Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alzate, seu amigo, Filcol, príncipe do exército, e disse-lhe Isaac: por que viestes a mim? Observe que o Isaac já está meio armadão. O que vocês vieram fazer aqui? Agora eu não estou mais dentro do território de vocês. O que vocês vieram fazer aqui? É de paz? Aí a Bíblia diz assim: pois que vos me aborreceis e me enviaste de vós, ou seja, vocês me entristeceram, vocês me feriram, vocês me machucaram, vocês me expulsaram de lá. Eu saí de lá machucado, porque vocês, e o que vocês vieram fazer aqui? Aí a Bíblia diz assim, olha o versículo 28, e eles disseram: havemos visto, irmão, entulhador de poço
só dizer assim, ó, eu já sabia que não ia dar errado. Sabia que não ia para frente. Sabia que isso daí era caso contado, já era. Só que eles estão observando Isaac, estão olhando, tentaram de tudo. E Isaac agora sai de perto deles. E agora eles ficam observando, irmão. Você é observado, e hoje mais ainda, porque hoje a gente tem as redes sociais. Hoje a gente tem o Facebook, o WhatsApp, o Twitter, não sei o quê. E todo mundo está olhando. Tem pessoa que nem amigo seu é, mas ele entra lá só para ver as suas postagens, só para ver como está a sua vida. Quem está me entendendo? Aí a Bíblia diz assim: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. O que eles viram? Ô irmão, esse é o maior segredo da nossa vida. É não perder o Senhor no meio do caminho, irmão. É o Senhor ser conosco. É passar e não cair na contenda, não cair na inimizade. E passar do outro lado, o presbítero lá, e chegar lá alguém dizer assim, ó, o Senhor é contigo. Eu tenho visto, rapaz. Eu tenho visto, minha irmã. Deus é com você. Aleluia. E eu vim aqui por causa disso. Aí diz assim, ó, observe, havemos visto na verdade que o Senhor é contigo, pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós. Olha, eles querem paz, irmão. Eles querem paz. O que você faria? O inimigo bater na porta da tua casa. Eu vim aqui porque eu vi que Deus é com você. E eu quero juramento, eu quero paz, eu não quero guerra. Alguém que te feriu, irmão. Alguém que te machucou. Por isso que eu disse que é fácil pregar. Não é fácil pregar, estou dizendo pregar esse assunto. É fácil a gente falar de perdão, até que você não precise. Porque quando você precisa perdoar, aí o negócio é estreito. Mas é onde muitos de nós estão caindo. Eu acho fantástico e que todos os cristãos deveriam ler o livro do John Bevere, A Isca de Satanás. É ofensa. Quando você se sente ofendido, ele usa a expressão escândalo dentro do livro, e às vezes nós usamos dentro do conceito de escandalizar, de sair, mas ele usa o escândalo como ofensa. Quando alguém te ofende, quando você está certo, quando você tem razão e você é machucado, quando alguém puxou o seu tapete, entulhou o seu rosto, e passado um tempo essa pessoa viu que o Senhor era contigo, e ele observou a sua vida. Aí ele vem todo cabisbaixo, e você ainda está armado, porque você traz dentro do teu coração aquelas palavras que você ouviu, que te feriram, que te machucaram, podem amarrar a sua vida, podem destruir o seu ministério. E agora, observe como Isaac lida com isso. O versículo de número 29 diz assim: que não nos faça mal, como nós não te tocamos. Não tocaram fisicamente, né? E como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz, agora tu és bendito do Senhor. Eles dizem assim: olha, nós não tocamos em você, você saiu em paz, nós não machucamos você. Eles machucaram com palavra, porque às vezes tem palavra que machuca mais do que um tapa na cara. Às vezes um tapa no rosto vale mais, uma palavra dói mais que um tapa no rosto. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Versículo de número 30. Então lhe fez um banquete. Sabe o que é isso, irmão? A Bíblia, quando fala de mesa dentro da Bíblia, de banquete, fala de comunhão. Vai perdoar. Perdoar. Isso daqui não é fácil não. Ele perdoa aqueles que o feriram, que o machucaram, que o expulsaram,
que entulharam os poços que eles suaram. Você não sabe o tanto que eu trabalhei para me conquistar isso. E agora você veio, você jogou tudo aí, me mandou embora, você é expulso de um lugar. Que ofensa, mano. Que ofensa. Mas Isaac não cai nessa armadilha do diabo que muitas vezes nós caímos. Isaac vai perdoar. Eu já estou finalizando. Olha a etimologia da palavra perdão. Vocês estão... Meu Deus, que medo. Perdão vem do latim perdonare. Olha só, tudo que nós encontramos dentro da Bíblia aqui, nesse sentido do latim com perdão, não só dentro da Bíblia, né? Mas com per na frente é associado com aquilo que é o máximo, ou a máxima atitude, perseverança, persistência, é o máximo, é o todo de uma pessoa, de um ser. Olha só, per significa em algumas palavras a realidade levada no seu grau. Olha só, perfeição. A raiz significa algo feito vindo do verbo fazer. Fazer perfeito, completo, inteiro. Que coisa tremenda. Olha só. Perfeito. Donare, a origem de doação. Doar. Então, juntando per com doar, fica assim, ó. Olha só. Perdoar é doar-se em plenitude. A Bíblia diz que Jesus perdoou. Ele se deu por completo, inteiro, para que nós viéssemos ser então perdoados. Observe que dentro da Bíblia o perdão não é uma opção. Dentro da Bíblia o perdão é uma ordenança, é uma ordem, e nós precisamos obedecer. E estudando isso daqui, irmãos, é interessante que o perdão, quando nós perdoamos, nós estamos transferindo para Deus, que é justo, o direito de agir com justiça. Então o perdão, irmão, é você confiar que é Deus que fará justiça e não você. Se você está certo, foi injustiçado, jogado entulho nos seus poços, fizeram de tudo para te destruir, quando você perdoa, você está dando para Deus fazer o julgamento. Enquanto você não perdoa, não há, porque a Bíblia diz que enquanto na ira do homem não se opera a justiça de Deus. Então Deus não faz justiça aos teus inimigos enquanto você não perdoar, porque você não é Deus. Quando nós não perdoamos, nós nos colocamos como juiz, como aqueles que querem que as coisas aconteçam do jeito em que nós queremos. Perdão não é fácil, mas olha só, às vezes nós entendemos aqui e pensamos que perdão era como se fosse uma anistia, um esquecer. Perdão não é isso. Perdão não é você esquecer do que aconteceu. Lembrar e não sentir mais dor. É você mesmo lembrando daquilo que aconteceu, você fica em paz. Você perdoa. E às vezes você precisa perdoar quem nunca teve coragem de vir te pedir perdão. Sabe por quê, irmão? Olha o que os psicólogos dizem. Isso daqui é muito sério. Preste atenção nisso. Os psicólogos dizem assim,
Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem mágoa, rancor ou desejo de vingança. A cicatriz está lá, mas ela está curada, sarada. Ela não é uma ferida aberta, diferente da falta de perdão. A falta de perdão é uma ferida aberta. Diz que a maior prova da falta de perdão, quando você não perdoa ou não perdoou, é como você consegue lembrar de tudo que você passou e consegue, segundo os psicólogos, contar tudo direitinho, nos mínimos detalhes. Por quê? Porque o perdão faz nos libertar daquilo. Mas enquanto nós estamos com essa ferida aberta, nós ruminamos, falou isso, fez isso, tocou naquilo, puxou, e a pessoa fica ruminando aquilo dali, aquilo dali. Aquilo é uma enfermidade que não se fecha. Perdoar é confiar na justiça de Deus. Quem me entende? Ele está de braços abertos, pessoas zombando, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem. Ai, poderoso. Ele disse para Pedro, quando Pedro cortou a orelha de Malco, ele foi lá e colocou a orelha de Malco no lugar lá. Se eu quisesse, eu pediria para que ele enviasse 12 legiões de anjos. Uma legião tem 6.000 a 6.200, contando dentro de soldados romanos. Você já imaginou? Ele diz: eu pediria 12. Quando eles vieram pegar ele, perguntaram: ele disse: sou eu. Bum! Todo mundo caiu. Se ele quisesse, irmão, mas ele se entrega. Sabe por quê? Porque quem vai fazer justiça é o Deus Todo-Poderoso. Perdoar é você dizer assim: ó, deixa eu ler isso aqui, porque isso daqui eu achei algo fantástico. Olha só, preste bem atenção. Mateus capítulo 18, versículo de número 21. Preste bem atenção quando Pedro vai até Jesus e ele pergunta. Então Pedro, aproximando-se dele, diz: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra e eu lhe perdoarei? Até 7? Então ele está usando uma linguagem dentro da visão dele aqui, exagerada. 70 vezes 7, 70 era o número da vida. E aí, Jesus para eles aqui que não é isso, completamente diferente. E aí, eu estudando essa palavra, eu peguei ela no grego aqui, o que Strong fala, o que significa, olha isso daqui, o que significa a palavra perdoar. Até quantas vezes perdoaremos, ou temos que perdoar? Olha o significado dentro do léxico de Strong. Significa deixar ir. Perdoar é você deixar ir. Então, traz o oposto disso. Não perdoar é o quê? Segurar, manter. É isso. É aquela pessoa que te feriu, que te machucou, que fez algo por você. Você vai dormir, o que acontece? Ela está lá com você. Você vai tomar banho, ela está lá com você. Você vem aqui no culto, ela está aqui com você. Aonde você vai? Ela está. Ela te persegue. Ela está presa a você, ela está amarrada a você. E o perdão, o que é? O perdão é você abrir o coração, colocar nas mãos de Deus, para que Ele seja o juiz da causa e você libertar a pessoa de você, deixar ir. Mas não só isso, deixar de lado uma dívida, perdoar, redimir, desistir, não guardar mais. Tem pessoa que fica guardando, fica remoendo, mas fez isso, fez aquilo, está guardado lá dentro. Aí ele diz assim, deixar alguém a fim de ir a outro lugar, partir deixando algo para trás, deixar alguém, não torná-lo como companheiro, partir de modo que o deixe para trás e possa seguir em frente, abandonar. Quando Abimeleque chega e Isaac vem, sabe o que Isaac faz? Aqui faz um banquete, senta aí, vamos orar, vamos comer, fique em paz, vai embora, eu não preciso estar na tua casa e você na minha, mas vai embora, segue, eu te perdoo tudo que você carregar você para o resto da vida, dentro da minha vida não tem paz.
Ei, ó, deixa eu. Erasmo, tá com sede aí, filho? Tá com sede? Vou beber água para você aqui. Matou a sede? É mais ou menos isso. Só que é um copo de veneno, não é um copo de água. É você querendo que aquela pessoa morra, mas quem? Você. Quem está me entendendo, irmão? Observe que, além do perdão remover o ódio, ele abre porta para a restauração. Aleluia, cura das feridas. Nós estamos numa ceia nesta noite. Aleluia. O que você está fazendo com o lixo que jogaram dentro do teu poço? Como você está lidando com traições, com percas, com situações que aconteceram na sua vida? Pessoas que não conseguem sair do lugar, irmão. E eu vou ler, eu paro por aqui. Eu tinha mais um monte de coisa para falar aqui, que eu fiz bastante anotações, porque eu estudei bastante isso. Eu achei muito, muito forte. Eu digo, eu preciso viver isso e também preciso enviar aos meus irmãos, transferir isso para eles entenderem. Mas eu gostaria de ler e eu vou parar de verdade agora. Preste atenção nisso daqui. Olha só. Estudos demonstram que cada vez dos acontecimentos que elegemos como imperdoável, isso é imperdoável, nosso organismo, preste bem atenção, reage quimicamente a essa lembrança como na primeira vez, aumentando a pressão arterial e os níveis de estresse. Olha só, isso a longo prazo, sabe o que gera na vida da pessoa? Doenças cardiovasculares. Pessoa, já pensou? Teve um ataque cardíaco. Do nada, alguém fala, né? Do nada! Do nada não. Do nada não, lá dentro. Lá dentro só Deus sabe como é que estava. Eu ia dormir e levava o outro, a outra, ou qualquer situação que ela vivenciou aqui, ó. Já imaginou? E não só isso, gera diabetes e câncer. A câncer principalmente em mulheres, câncer de mama, que são gerados, sabe por quê? Mágoas causadas pela falta de perdão. Pessoas que não conseguem se levantar, pessoas que foram ofendidas, que foram machucadas. E às vezes, como eu já disse, às vezes você pode estar até correto, no seu direito. Faz um fundinho aí, Tiago. Mas o que acontece? Você diz, de jeito nenhum, isso é imperdoável. Isso eu não perdoo, só que aí entra um problema. Sabe qual que é o problema? A Bíblia diz assim, Mateus capítulo de número 6, versículo de número 12. Perdoa-nos as nossas dívidas. Preste atenção nisso, é Bíblia, tá? Nós não podemos viver outro evangelho senão essa é a palavra de Deus. Aleluia. Podia falar para você, não, que é isso, faz justiça, age, e é ruim, irmão. Eu também já sofri e também já feri pessoas também, irmão. Também. Porque às vezes a gente só se vitimiza, né? Às vezes a gente olha só como a vítima. Mas nesta noite não é só para você que foi ofendido, mas é para você também que já ofendeu alguém. Quem sabe não é esta oportunidade que Deus está falando, é hora de perdão, é hora de você perdoar, ou hora de você pedir perdão. Por quê? Porque Jesus diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa. Você está dizendo para Deus que não deve ser perdoado. Meu Deus, já pensou, Senhor, o que aconteceu? O que aconteceu? Estava dentro da sua casa, tomando a Santa Ceia.
o coração cheio de entulho. Quem está entendendo essa simples palavra? Feche os meus olhos. Vamos fazer uma oração. Que nesta noite já aconteceu, bateu no sonho, aconteceu alguma coisa aí. Seja uma noite em que nós venhamos olhar para dentro de nós. É uma noite de Santa Ceia. Eu quero que você analise os seus poços. Como você está lidando com os entulhadores de poços? Com o lixo emocional que jogaram dentro de você. Será que não é noite de você abrir o teu coração para Deus e dizer: eu sei que perdão é divino, irmão. É somente pelo Espírito de Deus. Um dia eu vi no Face, não sei se vocês viram, um assassino. O rapaz matou o filho de uma irmã. E aí o cara está preso. Ali dentro da delegacia, ela vai perto dele. E todos tentam segurar ela. Porque eles falam assim: ela vai bater nele, ele vai fazer alguma coisa. E ela agarra o pescoço dele e diz assim: meu filho, eu te perdoo em nome de Jesus. Eu digo: meu Deus, tem que ser crente, Jesus. Meu Deus. Só que ela estava dizendo assim: Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu também perdoo os meus devedores. Ela estava dizendo assim: eu tiro o direito de justiça das minhas mãos e passo para o juiz da terra. Está nas tuas mãos, Pai, porque eu posso. Isaac entende isso. Isaac prepara um banquete. E às vezes a gente, quando fala do perdão, está pensando que nós estamos falando, como eu já disse aqui para os irmãos, não está falando que nós temos que viver comunhão com essa pessoa. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando: deixa essa pessoa ir embora da sua vida. É abrir o seu coração e dizer: eu perdoo em nome de Jesus. Ficou a cicatriz, mas não tem mais a dor. E a partir de agora, eu sou livre. Eu comprei um livro sobre perdão já uns meses atrás, e a capa dele é uma gaiola com um pássaro, a gaiola se abrindo e o pássaro saindo de dentro da gaiola. Sabe por quê? Porque o perdão me escraviza. A pessoa não se alegra. E a noite, nesta noite, que nós entendemos que é preciso nesta noite, para que você possa voar, chegar mais longe, viver, abrir o seu coração e dizer: Deus, me ajuda. Eu gostaria que o grupo de louvor fosse sensível e louvasse o hino nesta noite. Nós já vamos encerrando o nosso culto para que possamos cear. Fique em oração agora, toda a igreja e os irmãos que estão nos acompanhando também no Face. Vocês que estão ouvindo esta simples pregação, eu tenho certeza que há pessoas nesta noite que precisam ouvir essa palavra, que precisam entender que é necessário abrir o nosso coração. Isso é o cristianismo, irmão. É onde nós vivemos em um mundo que julgam as suas próprias causas segundo o seu justo juízo. Mas nós entendemos que não devemos agir desta forma. Também somos muitas das vezes influenciados para agir assim. Você que está aqui nesta noite, entenda: você não foi chamado para entulhar poços. Então você também procure a pessoa, peça perdão, seja humilde. E você que foi ofendido, como eu já disse aqui, não caia nessa isca do diabo. Porque todos nós de alguma maneira erramos, irmão. Como eu disse, não é só se vitimizar,
não é só dizer, olha, fizeram comigo, mas é o que eu também já fiz com alguém. Porque a gente faz, irmão, a gente erra também. Só que a gente às vezes só olha para o nosso. Espírito Santo, eu preguei a sua palavra nesta noite, Pai, que seja um culto libertador. Que nesta noite pessoas que aqui estão, Senhor, possam entender que essa palavra, Senhor, seja direcionada pelo Teu Espírito Santo. Como nós estamos lidando com os entulhadores de poços, Pai. Como estão as nossas emoções, Deus, nesta noite. Como está o seu coração? Estou falando poço. Mas você entende que é uma maneira simbólica. Como está o seu coração nesta noite? Será que não é hora nesta noite de você perdoar? Nós trouxemos aqui na nossa igreja uma missionária e ela veio com a sua filha, e essa filha perdeu um filho, uma criança, e ela não conseguiu, irmão, se desapegar daquela criança. Ela não conseguiu. E ela disse que foi tomada por um sentimento até de revolta contra Deus, porque que Deus havia feito aquilo. E ela disse que um dia o marido dela tirou ela do cemitério, porque ela estava desenterrando a criança dela. Ela disse que ouvia a criança chorar. Ela ouvia a criança chamar ela. Ela levantava e falava para o marido: vai ver que a nenê está chorando. Ela ouvia a nenê chorando. Ela levantava e arrumava comida para a nenê que já havia morrido há meses. Se você vê ela contando, você não acredita. Contou para nós, na casa dos meus pais. Ela disse que foi num dia num retiro. Pode ser que você, irmãos, até não acredite no que eu vou falar, mas isso foi um testemunho que ela contou e eu creio nessas experiências também. Ela disse que os irmãos estavam em uma consagração intensa nesse retiro, e quando chegaram nesse culto, ela disse que de repente, irmão, ela foi tomada no emocional dela por um sentimento e só chorava, e ela disse que ela apagou, desligou. E ela via, irmãos, de um lado ela via, e do outro ela via como se fosse um demônio, e ela com a criança aqui, ó, segurada. Ela disse que viu tudo isso, e aquele que ela disse que representava como anjo falava para ela assim: entrega a criança, solta a criança. E o outro dizia: solta. Você não vai... Ela disse que sentia o cheiro da criança, irmão. E ela disse que aquele outro falava assim: você não vai mais sentir o cheiro, você não vai mais ouvir a voz dela, você não vai mais ouvir o choro dela. E ela disse que quando ele falava, ela apertava mais aquela criança. Mas ela disse: não, eu não vou abrir mão, não vou. E aquele outro: solta a criança, deixa ela ir embora. Ela disse que ela não viu, mas ela disse que foram 4 horas isso. Até que em um momento ela disse que aquela mão se estendeu e ela pegou aquela criança e entregou a criança naquela mão. E ela disse que ela voltou, e quando ela voltou, ela estava rodeada de algumas pessoas, caiu chorando, e ela foi liberta naquele dia. Eu sei que algumas pessoas podem não acreditar, mas trazendo isso no sentido espiritual, para quem não perdoa, é mais ou menos isso. Solta ela, solta ele, deixa ela embora, deixa ele embora e volta a voar, volta a viver. Louva no nome de Jesus. Aos irmãos do Face, que Deus abençoe.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos encerrando aqui a transmissão, tá bom? No nome de Jesus.